Glória a Deus. Sente glorificando o nome do Senhor. Eu pediria que o soldado Pedro Paulo, por favor, já chegue aqui. Soldado Pedro Paulo, nós temos o privilégio dele trazer a palavra do Senhor. Pedro Paulo tem um arcabouço de conhecimento. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Mas eu sei que o Senhor vai falar poderosamente através da sua vida. Estenda as suas mãos para cá. Vamos apresentar o nosso irmão Pedro Paulo. Pai, te apresento o soldado Pedro Paulo. Que as meditações do seu coração e as palavras da sua boca, Senhor, elas sejam agradáveis a Ti, Pai. Rei nosso, Senhor nosso. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu queria fazer um pedido a vocês, se possível, que se você estiver aqui reunido em nome do Senhor Jesus, que você levante a mão. E queria também fazer um segundo pedido também a você, se você pudesse fazer essa oração comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Pai. São mais de 2 mãos levantadas aqui, Senhor, e as pessoas aqui, assim como eu, dizem que estão reunidas no Teu nome, Pai. E nós cremos, Senhor, na ousadia da Tua palavra, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Senhor, ali Tu estarás, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco nesses momentos, Pai, que o Senhor conduza aquilo que vai ser dito, Senhor, aqui, que o Senhor possa me usar para trazer, Senhor, a mensagem para os nossos corações, Senhor, que precisamos de Ti, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Pai, nos abençoe e permaneça conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. É o que Te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Antes de começar, eu gostaria de, usando de franqueza, falar com vocês por que eu estou aqui. Semana passada, o pastor Cacheado, eu e a minha esposa, nós estamos ausentes aqui presencialmente da igreja por motivos particulares, né? Estamos com um bebê recém-nascido em casa, a questão aí do Covid, né? Estamos ali ainda nessa questão do isolamento, e aí sem sogra, sem mãe, sem irmã, sem babá, somos nós ali, né? E semana passada eu estive aqui, voltando à presença na igreja, e o pastor Cacheado, ele me cumprimentou e me chamou em reservado, e antes disso, né, a pregação que ele tinha realizado já ao final do culto, pela manhã da semana passada, ele falou sobre obediência, sobre coragem, sobre nós cumprirmos as determinações de Deus nas nossas vidas e estarmos dispostos a fazer a sua obra. Essa foi, em suma, o fecho daquele culto da semana passada pela manhã. E logo depois o pastor Cacheado me chamou e me convidou para trazer a palavra nesse domingo. E francamente falando, sendo bastante franco, a primeira coisa que veio à minha mente foi não aceitar. Em primeiro momento, porque eu acredito que tem pessoas muito mais capacitadas aqui na igreja para trazer a palavra. E em segundo, por estar numa zona de conforto, e eu particularmente gosto de uma zona de conforto, a gente, quando é chamado a estar à frente de alguma coisa, a gente se expõe. E, particularmente para mim, isso me causa um desconforto. Então, foi mais um motivo de vir à minha cabeça
não aceitar, já que era um convite. E o outro motivo é que, rapidamente naqueles momentos ali, a gente faz uma análise rapidamente daquilo que é a nossa vida, das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos erros, né? E é uma responsabilidade muito grande estar à frente da igreja para trazer uma mensagem que eu entendo vinda de Deus. E eu não consegui dizer o não. Eu não consegui dizer o não justamente por causa das últimas palavras dele antes de me fazer o convite, as palavras públicas dele, né? E eu pensei comigo, né? O céu não é o lugar para covardes, né? E covardes não vão estar no céu. Então a gente tem que enfrentar os desafios. E um dos desafios é você sair da zona de conforto. E a outra coisa que me fez raciocinar melhor, pensar melhor, foi que nós, como cristãos, nós temos que aprender a obedecer. E muitas vezes aprender a obedecer vai de encontro àquilo que nós queremos fazer, o que nos é mais conveniente naquele momento. Então, até o pastor Cachado brincou e falou assim, diante da palavra que eu acabei de falar na igreja, não tem como tu negares. Aí eu realmente não tem como negar. Tão ciente das minhas limitações, eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa que eu entendo que Deus trouxe ao meu coração no dia de hoje, desde o momento em que me foi feito o convite. Essa passagem bíblica, ela veio à minha mente imediatamente, e eu comecei a buscar o que falar para a igreja, mas isso continuou na minha mente. E depois, com foco nessa palavra, eu tentei estudar alguma coisa doutrinariamente para embasar aquilo que eu iria falar aqui hoje para vocês. E, francamente falando, me vi numa enrascada, porque a palavra que veio ao meu coração, ela é divergente em vários doutrinadores. Tem uns que dizem que é dessa forma, tem outros que dizem que é de outra. E eu estou falando da carta de Paulo aos Romanos, é uma passagem que eu queria comentar com vocês. E essa carta de Paulo aos Romanos, ela depois que eu fui entender e reli a carta novamente completa, não só a parcela que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela é bastante extensa e complexa. E sacar uma passagem da carta fora de contexto é um risco muito grande. E ouvindo alguns doutrinadores e lendo algumas coisas, eu realmente veio até uma confusão na minha mente, porque alguns apontavam numa direção e outros apontavam em outra. Então, já que a posição que estava no meu coração não era conflitante com parte da doutrina, foi assim que eu caminhei. E eu queria compartilhar com vocês essa passagem que está na carta de Paulo aos Romanos. Ela inicia no capítulo 7, a partir dos versos 7 até o 25, e eu não vou ler aqui na minha Bíblia, tem uma leitura, uma linguagem diferente, mas eu vou me deter aqui na linguagem que está sendo projetada. Se você quiser, você lê comigo, ou você acompanhe na sua Bíblia, que há alguma coisa em termos de tradução que é complementar e às vezes, por vezes, assim, com um enfoque um pouco diferente. E diz assim, o capítulo 7, a partir do verso 7 ao 25,
na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Essa passagem, ela foi escrita na carta de Paulo aos Romanos. Segundo os doutrinadores, que eu tive acesso, essa carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta fundamental na estruturação da igreja, complexa, é uma carta estruturante para o pensamento cristão. E quando essa carta foi escrita, ela foi escrita por Paulo para uma igreja que começava a nascer em Roma, ela começava a se formar em Roma. E alguns estudiosos afirmam que essa carta, particularmente essa passagem, Paulo, ele trata da forma como ele trata a questão da lei, porque ele se referia, em regra, a judeus recém-convertidos ao Senhor Jesus, ao Evangelho. E naquela ocasião havia uma certa fofoca. Desde aquele tempo fofoca já havia na igreja. E fofoca é coisa que causa às vezes um estrago na igreja, E chegou uma fofoca lá na igreja que estava sendo estruturada em Roma, que Paulo era um cara contra a lei, que ele não observava a lei, que ele era inclusive contra os preceitos da lei e que se voltava com tudo aquilo que foi estruturado a partir de Moisés. E
Se referindo aos judeus, Paulo, ele, na carta toda, né, de Romanos, ele vem fazendo uma série de colocações, mas especificamente aqui, Paulo deixa bem claro que ele não é contra a lei, mas ele mostra a deficiência da lei pela lei e a limitação da lei pela lei. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar um pouco de Paulo, né? Eu, particularmente falando por mim, né? Por que Paulo, assim, para mim, especialmente, ele é a memória de Paulo, né? A obra dele, ela é tão importante, porque eu não sei vocês, mas eu tenho dentro de mim um pouco de Tomé, né? Em determinados momentos assim a gente quer ver, tem necessidade do material, né? E quando a gente pensa, a gente vai ler os evangelhos, a gente pensa em tudo aquilo que foi realizado pelos discípulos. A gente chega assim, por vezes, eu particularmente falando por mim, a gente tende eu tendo a tentar reduzir a mensagem e dizer, mas eles estavam com Jesus, né? Eu não estou com Jesus encarnado, né? Eles estavam lá quando Jesus curou cego de nascença. Eles estavam lá quando Jesus curou paralítico. Eles estavam lá quando Jesus multiplicou pães. Enfim, eles estavam presentes, vendo tudo aquilo, né? Então, logicamente, a fé deles é diferente da minha fé, que não vi nada disso. Isso por vezes passa à minha mente, né? Então, abrindo esse parêntese, para mim, a vida de Paulo ela é tão importante, porque Paulo, ele não foi um discípulo que acompanhou, obrigado, ele não foi um discípulo que acompanhou Jesus em carne. O encontro de Paulo com o Senhor Jesus foi espiritual. As revelações que Paulo recebeu da parte do Senhor foram espirituais. E se nós somos cristãos, se nós cremos na mensagem do Evangelho, e nós acabamos de confessar que nós estamos reunidos aqui, em nome do Senhor, e a palavra do Senhor, ela diz que quando nós estivermos em comunidade, reunidos em nome dEle, Ele vai estar presente. Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Paulo desfrutou. E nós podemos ter acesso a tudo aquilo que Paulo teve acesso. E eu acho que esse foi o meu achismo, me permitam, mas eu acho que esse foi o principal motivo de Deus ter revelado isso a Paulo, porque Deus dá um recado para a gente: em espírito eu estou com vocês. E tudo aquilo que Paulo viveu, estruturou, pensou, vocês podem viver intensamente como Paulo viveu, basicamente por um motivo: porque o Espírito Santo está com vocês. Então a vida de Paulo ela é fantástica por isso, porque ela nos motiva a caminhar, a buscar a espiritualidade, a buscar a comunhão com Deus num plano factível. Por quê? Porque não há obra em nenhum discípulo que depois se tornaram apóstolos, não há obra em nenhum deles que seja nem de longe perto do que Paulo produziu. Inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, Paulo produziu toda a estrutura como nós conhecemos de uma igreja cristã genuína, seja há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, ou seja nos nossos tempos. Qualquer igreja
que se diga cristã, que não esteja fundamentada nas bases estruturantes do que Paulo estabeleceu, e quando nós pensamos em Novo Testamento, nós vemos que cerca de metade do que é conhecido como o Novo Testamento é produção de Paulo, inspirada por Deus. Então Paulo é fantástico, realmente Paulo, só que fantástico hoje, né? Porque há um tempo atrás, na época de Paulo, né? Paulo passou por uns apertos aqui que eu acho que nenhum líder espiritual hoje gostaria de passar. Nenhum sacerdote gostaria de passar. Nenhum pastor gostaria de passar. Porque Paulo, ele sofreu muito. E Paulo, para aquela época, para aquele momento, Paulo era um marginal. Ele estava à margem da sociedade. Porque ele não se encaixava no padrão do mundo. Foi perseguido, chicoteado, escorraçado, abandonado por amigos que se diziam amigos. Então, esse cidadão que traz a obra estruturante da igreja, hoje é muito fácil a gente falar de Paulo, falar das coisas que ele realizou, do que fez, da obra dele, mas naquele tempo, Paulo não era alguém muito bem visto na sociedade, enquanto sistema, no mundo. E é nessa parcela dessa carta que veio à minha mente, é que, ainda que ele esteja falando para os judeus recém-convertidos ao cristianismo, ainda que ele esteja tentando dissipar uma possível nuvem de fofoca, mas eu, quando li, e acredito que você percebeu o que foi dito por Paulo nessa passagem, ele se coloca na primeira pessoa. Então, mais uma vez, a coragem dele em demonstrar a fragilidade dele como homem e mostrar que na natureza humana dele, estamos falando de Paulo, na natureza humana dele não residia bem algum, não residia virtude, e ele se expõe, e é uma das coisas mais apaixonantes da Bíblia, né? Quando você percebe a inspiração divina, é que Deus ele não deixa ficar encoberta a natureza humana. Em várias passagens da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente vê que os nomes grandiosos da história judaico-cristã, eles não têm a sua natureza pecaminosa, a sua natureza humana, sua natureza falha encoberta, não tem. Isso para mim particularmente é maravilhoso. É maravilhoso. Porque Deus ele mostra que a nossa natureza sem Ele não é nada. Então, quando a gente percebe nessa passagem que Paulo fala sobre a falência daquilo que ele bem conhecia, daquilo que ele era um doutor, que era a lei, quando ele diz da incapacidade dessa lei por si só te levar a Deus, te levar a ter uma comunhão com Deus, por si só, a busca naquilo que você acredita, naquilo que você faz, naquilo que tem importância para você, naquilo que são as tuas obras, quando ele se expõe dessa forma e diz que nele, que foi um exemplo para a gente, não residia virtude alguma, que ele mostra dentro dele um dilema de uma natureza pecaminosa, de uma natureza que
conflita com aquilo que é divino, Paulo se expõe de uma forma que eu ouvia nessa semana uma pregação e achei fundamental a pregação que dizia que quando você demonstra, você reconhece a tua fragilidade diante das verdades que Deus apresenta a você por meio da sua palavra, da mensagem do Evangelho, quando você reconhece, você começa a dar grandes passos na tua vida. Porque se há uma característica nas pessoas fracas, se há uma característica nas pessoas volúveis, nas pessoas que estão distantes de Deus, é quando elas se autoelogiam, se enaltecem. Isso nada mais é do que uma mostra de fragilidade. A pessoa quer demonstrar uma coisa que ela não é, e ela tem um discurso que não bate com a realidade daquilo que são os seus pensamentos e as suas atitudes. E se Deus é luz, você está em escuridão. Quando você se aproxima da luz, você vê em você mesmo algumas coisas reveladas, e a palavra, ela te confronta, e a palavra te mostra que você precisa de Deus, porque sem Deus você jaz no pecado. E a lei, ela vai te dizer justamente isso, quais são os limites e os parâmetros do pecado, para que você possa entender o que é pecado. Por isso que Paulo fala que ele revela a morte, para que você possa entender, porque sem saber o que é pecado, sem ter um aviso, você transgride sem ter esse conhecimento, e a lei, ela é boa por isso, e é isso que Paulo fala. Quando Paulo conclui esse trecho que eu acabei de ler, ele, como eu ouvi há pouco um pregador falando, parece um filme de suspense, vem se contando uma série de coisas que vão te deixando cada vez mais aflitos, porque parece, para uns, que Paulo está dando uma espécie de carta branca, porque você pode pecar, porque a tua natureza humana ela é pecaminosa. A graça de Deus, tem outra passagem na própria carta, a graça de Deus, ela vai te cobrir. Então, esses extremos, eles são frutos de uma contextualização sem fundamento, porque Paulo, ele no final, eu peço, se for possível, a mídia colocar para a gente acompanhar, mas no final desse capítulo 7, ele chega, como diria um doutrinador que eu vi há pouco, ele chega ao final do filme de suspense, Ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E ele fala também, aqui na própria carta de Paulo aos Romanos, continuando, ele fala sobre o poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está conosco, que estava com Paulo e que está conosco agora, no dia de hoje, sem o qual nós não poderemos vencer o pecado, nem fazendo algumas coisas, nem deixando de fazer outras, porque a salvação, ela não irá vir da lei, não irá vir das nossas obras, mas ela virá pelo Espírito Santo, pelo Evangelho. Quando você entende as suas limitações e você aceita a proposta do Evangelho, e o Espírito Santo começa a fazer lógica na tua vida.
e começa a mudar a tua natureza. Eu queria ler uma outra passagem, que está no capítulo 8, também da mesma carta, do verso 26 a 30, eu vou acompanhar aqui pela mídia, e fala também sobre isso, essa questão do Espírito Santo, e como nós poderemos nos chegar a Deus, fazer as opções que nós temos que fazer por decisão, porque nós temos o arbítrio, e caminharmos no sentido de vencer o pecado. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E se a minha inteligência, a minha força, os meus valores, o meu intelecto, aquilo que eu tenho, aquilo que eu construí, se isso é incapaz de me levar a Deus, como eu poderei chegar a Deus? Como eu poderei ter parte com Deus? Como essa palavra que fala sobre o Espírito Santo, ela pode fazer lógica em minha vida? O Senhor Jesus, Ele diz que nós iremos encontrar Deus, que nós iremos nos achegar a Ele, que nós teremos acesso à salvação quando nós buscarmos a Deus, a Ele, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Quando Paulo fala acerca da lei, que a lei ela é boa, falando para os judeus, ele confessa, e voltando ao passado dele, que tudo aquilo que ele fez e buscou pelas suas próprias forças não conduziram a ele a Deus. Mas que a salvação e o poder do Espírito foram concedidos a ele pela graça, pelo amor, pelo encontro que o Senhor Jesus teve com ele. Quando nós pensamos, vou fazer aqui um parêntese, quando nós pensamos no mundo que nos cerca, naquilo que, enquanto sistema, é o mundo, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas a cada dia que passa, que a gente percebe como o sistema do mundo ele funciona, a cada dia mais a gente se sente estrangeiro, a gente se sente distante dessa lógica.
com esse momento que nós vivemos, que agora começa a tomar um outro rumo, né, na humanidade toda, não só no Brasil, eu não sei se vocês ouviram falar disso, como eu ouvi, mas logo que se estabeleceu a pandemia, muitas pessoas, alguns pensadores, imprensa, algumas pessoas de destaque na imprensa, eles falavam que a humanidade, ela faria uma reflexão acerca desse momento que nós estamos passando, que a humanidade tomaria um outro rumo, que as pessoas entenderiam o real significado da vida, repensariam a sua existência, e que pós-pandemia nós teríamos um outro tipo de sociedade. Eu não sei como vocês percebem, mas para mim a pandemia ela só veio mostrar de uma forma irrefutável que a humanidade está perdida, que a Bíblia se cumpre e que a humanidade está perdida, porque da minha forma de perceber a realidade que nos cerca hoje, nada ou muito pouca coisa de bom mudou, aconteceu. Se você pegar as estatísticas que estão encobertas pela imprensa, os níveis de violência, particularmente a violência doméstica, a violência contra as mulheres, contra as crianças, elas tomaram níveis assim impressionantes. E se a pandemia poderia trazer ao homem a reflexão que a vida é efêmera, que é transitória, que é passageira, que de um momento para outro você pode deixar de ter vida, se essa reflexão poderia ser feita, se ela foi feita, para nada adiantou, porque as mazelas da sociedade elas estão agravadas, há muitas coisas encobertas que vão mais cedo ou mais tarde vão vir à tona. Mas o que demonstrou cabalmente esse período da pandemia tem demonstrado é a falência daquilo que é o principal na sociedade, que são as famílias, a agregação familiar. Porque o que os números demonstram são a desagregação familiar, a desestrutura da sociedade. E as pessoas confiando nas suas próprias forças, no seu entendimento, naquilo que acham que é o certo, deixando passar esse momento de reflexão que poderia ser fundamental realmente para uma guinada da sociedade, porque hoje não, mas quando a pandemia iniciou, realmente a previsão de morte no Brasil, se vocês ouviram, como eu ouvi, era mais de 1 milhão de pessoas. Era mais de 1 milhão de pessoas. Então, nesse momento, a sociedade realmente poderia ter pensado, repensado o seu caminho, a sua existência, aquilo que realmente está sendo construído, e no meu ponto de vista, nada disso foi feito. O que eu vi foi o pecado abundar em violência, em falta de amor, em falta de entendimento e de compreensão e de uma série de tantas outras coisas que nós temos visto acontecer. Só para dar um exemplo, a rua que eu moro,
o trecho só, o quarteirão só, onde eu moro. Em março, tinha um bar no quarteirão que eu moro, um bar. E bar, a gente sabe qual é o ambiente de bar. Hoje, passado alguns meses, tem só no perímetro que eu moro, quatro bares. Abriram 3 bares e tem 4 bares só no espaço de um quarteirão. E a gente sabe qual é o ambiente de um bar: bebida, prostituição, pessoas buscando fuga do ambiente da sua casa e outras tantas coisas. Então, a minha percepção é que o pecado, ele, nesse período, que poderia ser um período muito positivo, ele abundou. Mas, em Romanos mesmo, Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça e o amor de Deus. E isso também é uma percepção muito clara, né? Para mim isso é uma percepção muito clara, que a graça de Deus, ela superabunda aonde tem o pecado. E na minha vida, particularmente da minha família, da minha vida, a existência dessa igreja, ela é o cumprimento disso na minha vida. O superabundar a graça de Deus. Porque você vê que a nossa igreja, ela, apesar de todos os percalços e problemas, ela continuou firme, ela continuou produzindo, ela continuou estruturada, crescendo. E nós estamos falando para a internet, eu queria dar um testemunho, né? Porque quando a gente fala de Deus, a gente fala do que a gente entende ou quer que aconteça, o que a gente fala, o que tem de valor na nossa vida, e é inevitável que chega ao Evangelho, chega à igreja. E todas as vezes que quando você fala para um descrente, para um ateu ou para um religioso, quanto a isso, a primeira coisa que o cidadão pensa, pelo menos acontece comigo, são que interesses é que tem por trás. Porque, em determinada medida, a gente tem que entender o porquê disso, porque algumas realmente instituições, agremiações, organizações que se intitulam igrejas, realmente se transformaram em empresas lucrativas, se transformaram em locais, né, com interesses políticos e financeiros. Mas eu estava aqui semana passada, falando para quem nos ouve, né, que não é da igreja, e até tem alguns visitantes aqui. Eu estava aqui semana passada, e a semana passada tinha aqui, nesse local onde eu estou, na semana passada, pela manhã, tinha um membro da igreja que é contador, prestando contas do movimento financeiro da igreja. E a gente lembra que essa igreja, a liderança dessa igreja, os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja, as pessoas que trabalham nessa igreja, não são remuneradas. E além de não serem remuneradas, há uma briga, entre aspas, né, no bom sentido, há uma exigência da liderança da igreja para que todos os membros da igreja participem da prestação de contas da igreja. Transparência. E eu
Quando eu saí daqui domingo, eu já estava aqui há algum tempo sem vir por causa do bebê enfim. E quando eu vim aqui, depois de um tempo voltar, o coração da gente, ele se alegra, porque o mundo aí fora, ele te entristece. O mundo aí fora, ele realmente quer te destruir, matar, roubar, destruir, é essa obra que está aí fora. Mas eu cheguei, quando eu tive com alguns irmãos aqui, cheguei em casa, e aí eu confessei para minha mulher, falei: Angélica, eu estou muito feliz. Aí ela: o que foi? Eu falei: porque eu falei com fulano, e uma característica muito marcante se fez presente naquele momento: o amor de Deus, o amor das pessoas, por estarem fazendo a obra de Deus, por estarem à frente. E você pensa, que interesse essas pessoas têm por trás? Será que tem alguma liderança aqui que é candidata a algum cargo eletivo? Não que seja um problema, mas tem alguma liderança aqui que está interessada em algum interesse financeiro, alguma facilidade? Não. As pessoas que estão envolvidas na igreja, elas estão por amor. Isso para mim significa graça, significa priorizar Deus, e eu tenho aprendido com isso. Quando Paulo fala que ele é um miserável pecador, e nele não tem nenhum tipo de virtude, e que ele diz assim: quem vai me livrar disso? E ele diz que é o Evangelho do Senhor, que é o próprio Senhor, que é o Espírito Santo que está conosco. Paulo nos leva a fazer uma reflexão, porque a única coisa que Deus pede de nós é o nosso coração. Deus não está interessado se você tem pós-graduação, se você é doutor. Não que estudo seja uma coisa condenável, muito pelo contrário, nós temos que estudar sim. Deus não está interessado se você tem um carro do ano ou se você vem de ônibus. Deus não está interessado se você nasceu na família A, B ou C. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado só no teu coração. E a reflexão que nós temos que fazer, porque Paulo diz: a gente pode vencer o pecado. E Paulo é tão honesto que ele diz: essa é uma luta, porque o que eu quero fazer, eu não faço. Essa luta que todos nós passamos, ela é um grande passo na direção de Deus. Porque se você raciocinar que você está cometendo um erro que você não quer cometer, é porque você perdeu o prazer de pecar. Porque quantas pessoas estão pecando, errando, estão muito bem, obrigado, e vão continuar a vida assim. Só que Deus, Ele já começou a transformar o teu coração, a tua existência, porque aquilo que a lei te revelou como errado, você já não tem mais prazer nisso. E a tendência é que, se nós continuarmos dessa forma, é que nós venhamos a cada dia mais nos ver livre do pecado e errar menos, porque nós não temos prazer, e a gente sabe que preço é que foi pago, o preço que foi pago para que a gente tivesse a esperança de uma real salvação. Quando eu aceitei o convite do pastor Cacheado, e
me propus a vencer algumas limitações e barreiras para estar aqui, conversar isso com vocês. Eu fiquei imaginando o que é um desconforto, o que é um embaraço perto do que Deus tem feito por nós, perto do que Deus tem feito por cada um de nós. E eu não sei quantos aqui ou em casa estão nos assistindo, eu não sei quantos já tiveram alguma experiência de estar próximo da morte, de poder fazer essa reflexão, o que tem valor e o que não tem valor na minha vida. E por muitas vezes a gente prioriza nas nossas vidas várias coisas que ocupam o lugar de Deus. Por vezes é um relacionamento, por vezes é o trabalho, por vezes é alguma ambição. Mas o Senhor, Ele, em determinado momento, Ele nos disse que se a gente buscar amar, colocar isso no lugar que é dele, nós não seremos dignos dele. Se a gente priorizar e amar mais o nosso trabalho do que a Deus, a gente não vai ser digno dele. Se a gente amar, buscar mais algum benefício financeiro ou familiar, mais do que a Ele, a gente não vai ser digno dele. E isso parece uma palavra muito forte, mas ela é forte, mas ela é extremamente eficaz, porque o que Deus está querendo nos dizer nessa passagem é que Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos. Todas as coisas. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos de família, nós precisamos de recursos, de alimento. Mas quando nós colocamos isso como prioridade e negligenciamos ou colocamos ele em segundo plano, nós não teremos acesso ao Evangelho. Nós não teremos acesso ao poder do Evangelho. E eu não sei se você consegue perceber como Deus te ama de uma forma real, de uma forma efetiva. Cada um de nós tem um sonho, um objetivo na vida, cada um de nós tem uma prioridade. E um grande sonho que eu tinha, ainda muito jovem, era ser feliz no casamento. Cada um tem um sonho. Às vezes você sonha com uma carreira, às vezes você sonha em adquirir aquilo ou aquilo outro. E eu tinha um sonho de ser feliz no meu casamento. Era um sonho, como jovem. E quando eu casei,
já se vão aí 17 anos de casado. Quando eu casei, a gente começa uma jornada. E todas as vezes que eu questionei a Deus quanto ao amor dele, quanto à existência dele, a resposta ela vinha quando eu olhava para minha mulher. Porque como eu me sentia feliz no meu casamento e sabia da minha incapacidade de fazer ou cooperar para isso de uma forma efetiva, como escolha, eu olhando para ela, eu sentia o amor de Deus na minha vida. E eu queria te dizer, né, na noite de hoje, eu e a minha mulher, nós passamos por um momento especial na nossa vida, que é o nascimento de um filho há pouco tempo. E o nascimento de um filho, tem vários pais aqui, ele nos dá uma série de lições, né? Não só de repensar as tuas prioridades e a tua existência e a tua rotina, mas ele nos dá uma série de lições, né? Mas a lição maior que eu recebi nesses últimos dias aí, que o nosso filho está bem novinho, eu olhando para aquele cidadão ali, que não tem uns 4 meses, eu olho para aquele cidadão e vejo o amor que nós temos por ele. O cidadão só tem 4 meses. E eu olho para mim, para minhas imperfeições, para a maldade que habita no meu ser, para as minhas falhas, e vejo como eu amo aquele cidadão. E a grande lição que eu queria compartilhar com vocês, e acredito que foi para isso que eu vim aqui hoje, é que eu fico imaginando, eu sou falho, erro, pecador, tanta coisa eu preciso melhorar, e eu consigo ter amor. E eu fico imaginando como é que Deus nos olha, porque Deus não tem falha, Deus não tem pecado, Deus nos ama, Ele te ama. Não duvide disso. Deus te ama. E Ele te amou de uma tal maneira, de uma tal forma maluca que a gente não consegue entender, que Ele amando o filho dele e pensando no meu filho, a gente consegue, eu não consigo entender a profundidade, mas a gente imagina. Deus, Ele deu em meu lugar e no teu lugar o único filho dele. E sabe por que Jesus teve que morrer? Por causa do meu e do teu pecado. Porque pela lei, pelo nosso conhecimento e vontade, a gente era incapaz de chegar a Deus. E Deus nos amou de uma tal forma que o seu Filho morreu pelos nossos pecados, para que a gente pudesse viver a vida dele e ter acesso a Deus novamente. Ah, mas Deus não precisava morrer. Deus não precisava morrer? Pensa aí nos teus pecados que eu penso aqui nos meus. Pensa aí nos teus erros que eu penso nos meus aqui. Pecador e falho do jeito que você é, do jeito que eu sou, nós jamais poderíamos chegar a Deus. E essa reflexão
que eu queria fazer contigo hoje. Eu acredito que, por certo, foi para isso que eu vim aqui hoje. Eu queria te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que o teu pecado não é maior que o amor de Deus na tua vida. Que a tua angústia, ela não é maior que Deus na tua vida. Que as tuas necessidades, elas não são maiores do que Deus. O amor de Deus, ele é muito maior do que tudo isso. E me encaminhando para o final, eu não sei qual o motivo das tuas inquietações, qual o motivo das tuas preocupações, mas eu sei que você tem inquietações e preocupações. Disso eu sei. Senão você estaria morto. Se você ainda não deu o passo que é de aceitar o convite do Senhor Jesus para que Ele possa fazer lógica na tua vida, para que você possa ter acesso à vida eterna, para que a mensagem dele possa te libertar do pecado, esse pecado que te escraviza. Se você ainda não deu esse passo, eu gostaria de te fazer um convite e te desafiar, assim como o pastor Cachado me desafiou. Seja corajoso. Se você quiser entregar a tua vida para Deus, aceitar a proposta e o convite do Evangelho, que você viesse até aqui à frente. Que você na sua casa se levantasse. Eu queria, enquanto você faz essa reflexão, eu queria, se fosse possível a mídia projetar o capítulo 10 da mesma carta de Paulo aos Romanos, versos de 8 a 11. Diz assim, na versão que está apresentada: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. É essa mensagem que o Senhor traz para ti nesse dia de hoje, aqui nesse ambiente ou em casa. E se você passar pela tua cabeça, por que eu tenho que levantar e me expor aí na frente, dizer que eu aceito a mensagem do Evangelho? E aí eu te devolvo a pergunta e te faço uma afirmativa. Você sabe o que Deus fez por ti? Você sabe como Deus se expôs por ti? Ele te amou de uma tal forma que Ele se expôs inclusive numa morte, numa terrível morte de cruz. E se isso não for suficiente para dizer que você tem que tomar uma decisão e publicamente confessá-lo, amigo, essa oportunidade ela pode passar. E se você já aceitou o Senhor, se Deus já faz lógica na tua vida,
contudo, você se vê angustiado, atribulado e precisa de bom ânimo, porque o Senhor disse que nós passaremos por todas as dificuldades que todo mundo passa. Nós teremos problemas como todo mundo tem. Não é o fato de aceitar o Evangelho que nós seremos sacados do mundo e deixaremos de passar por problemas. Mas o Senhor nos prometeu que se nós permanecêssemos nele, não iria nos faltar o bom ânimo, que nós teríamos ânimo para enfrentar, para seguir e para vencer, mesmo que a nossa vitória para o mundo possa parecer derrota. Porque os padrões do mundo são uns, os padrões de Deus são outros. A gente acabou de falar sobre Paulo. Nós acabamos de falar sobre o padrão de vida que Paulo teve. E para o mundo, o sistema, o padrão de vida que Paulo teve foi um padrão de derrota. E Paulo, se a gente pudesse nomear um cara vencedor na fé, foi Paulo. E mesmo assim, ele foi morto pelo Evangelho, como tantos outros. E Deus não livrou Paulo da morte, uma morte terrível, para que nós pudéssemos fazer essa reflexão hoje. Então, para findar a minha fala aqui hoje, se você também está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade e você sente também que o ânimo se foi, se você quiser vir até aqui à frente para que nós possamos orar por você, para que Deus possa renovar a tua fé, para que Deus possa renovar o teu ânimo, para que Deus possa, de alguma forma, te dizer que você é importante para Ele. Como eu falei para vocês, quando eu me perguntei o que eu vim fazer aqui hoje, foi justamente te dizer que Deus, Ele te ama, que Deus, Ele está interessado na tua vida, e que os teus problemas, desafios, não são maiores que o amor que Ele tem por ti. Se você quiser que a gente possa orar por você, você pode sair do teu lugar e se expor, assim como eu estou me expondo aqui. O seu amor é como um furacão. Eu pediria para o pastor Cacheado Ao vento de sua misericórdia. fazer uma oração para que Deus pudesse derramar do amor dele na vida dessa jovem que veio aqui à frente. Amém? Antes de orar, eu queria resgatar o versículo, pode continuar, o versículo 8, 28. Eu quero que eles leiam esse versículo, por favor. Aí, esse versículo, para que fique bem claro que o Senhor, Ele é Pai. Ele deu o Filho, e o Filho, depois que ressuscita, Ele diz que nós somos co-herdeiros com Ele. Então, se você que está sentado ainda não entendeu, leia esse versículo, porque todas as coisas que acontecem na sua vida
Se você entendeu o que foi falado, todas as coisas que acontecem na sua vida, ela tem um sentido, e ela vai redundar nisso aqui: arrependimento, porque só acontece isso se tiver arrependimento. E a gente precisa entender que esse arrependimento, ele só vem se a gente deixar. Se a gente deixar com que o Espírito opere, porque é isso que ele está dizendo, que todas as coisas que acontecem, ela vem com um propósito, mas para que se ajustem, mas para que haja ajuste, porque ele não quer perder ninguém, ele não quer deixar você, ele te ama, ele te amou, e ele vai continuar te amando, ele não vai desistir, ele já fez todas as coisas. Vamos orar então por esse casal. Estamos muito alegres, muito felizes. Curve sua cabeça, se quiser ajoelhar, puder. De joelho é melhor, né? Você apoia os dois joelhos e abre os seus braços e deixa o Senhor operar, porque é tudo que Ele quer fazer. Com o coração contente e quebrantado, a derramar não só a misericórdia, mas a graça que Ele liberou, o amor dEle superabundar, para que a gente possa levantar e prosseguir na sua presença. Pai, em nome de Jesus, esses corações estão aqui, Senhor, contritos e quebrantados na tua presença. Sim, porque eles atenderam no momento que foi falado para eles levantarem e vir, eles levantaram e vieram, Senhor. E isso não é por causa deles, Senhor. Essa operação, esse agir é do teu Espírito, porque é Ele que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Então é só Ele que pode fazer essas coisas. Então nós oramos, Pai, para que eles sejam fortalecidos em Ti, para que eles tenham essa força que eles vieram buscar, não aqui no chamado do Pedro Paulo, não aqui neste lugar, mas eles vêm buscar em Ti, Senhor, porque eles estão agora entregando os seus corações a Ti, e só Tu sabes cuidar, porque só Tu sabes como proteger todas as saídas da vida do nosso coração, e eles precisam disso, nós precisamos disso, Senhor. Essa palavra ela veio ao encontro dos nossos corações, por isso nós nos quebrantamos e entregamos a Ti, Senhor. E eu te peço que Tu fortaleça-os, Pai, que Tu dê graça para eles, que eles renovem aquela alegria do primeiro amor, Senhor, que eles lembrem e sintam saudade disso, sintam falta disso a cada momento, e não queiram mais virar as costas para Ti, Senhor, e olhem firme para Ti como autor e consumador, e eles continuem caminhando até chegar na Tua presença. Eu oro, Pai, a Ti, e Te agradeço por essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer isso para o Senhor? Diga isso para Ele. Glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar, mas eu quero dizer para você que nós fizemos um pedido pela manhã referente à missão contra a fome. Se você trouxe o seu pedido, você pode entregar para nós, para a Jeane, que eu acho que ela já está por aí. Se ela não tiver, mas o pastor Fernando está aqui, você pode entregar. Nós vamos orar e encerrar o culto da bênção, e em seguida nós vamos fazer uma pequena ministração da ceia para as pessoas que não puderam estar pela manhã. Então, quando nós encerrarmos, você venha para cá. Eu pediria que não tirasse essas primeiras cadeiras aqui da frente, para que a gente possa fazer essa pequena ministração, para que os nossos irmãos tenham a oportunidade de cear. Amém?
Podemos orar então? E agradecer ao Senhor? Curve sua cabeça. Se quiser ficar de pé, em reverência ao Senhor, fique de pé. Curve sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor. Como Ele é bom, né? Como Ele traz aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Como é que é? Aquilo que eu não faço, aquilo que eu quero. Essa confusão toda que Paulo nos mostrou, no final ele diz assim, graças a Deus, né? Depois ele diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há confusão, não há. Tudo que há é o amor de Deus mostrando para a gente como Ele nos ama, né? O amor dele para nós. Queridos, é só o Senhor que faz isso. Um homem não tem essa capacidade. Agora nele Ele pode todas as coisas. Nele você pode todas as coisas. Por isso nós vamos orar e agradecer. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Eu sei que ela confrontou, eu sei que ela confortou alguns, ela edificou outros, Senhor, mas ela fez o que te apraz. E vai continuar fazendo, porque ainda tem corações aqui que receberam, o Senhor ainda está falando, o Senhor ainda está fazendo aquilo que é necessário. Mas sei que no momento certo, Pai, Tu vais falar, Tu vais bradar, como uma brisa suave. Teu Espírito Santo vai falar o coração, e o joelho vai se dobrar. Que a Tua palavra garante isso, que todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e embaixo da terra. Porque todo nome vai confessar Jesus como Senhor. Muito obrigado, Pai. Que nós continuemos assim olhando para Ti, como autor e consumador. A Ti oramos, no nome santo e poderoso de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Você que crê, diga amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações, que foram muitas nesse momento, do Seu Espírito Santo, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com o nosso pastor lá em Portugal, com Gabriel ali em Curitiba, com todos aqueles que estão nos assistindo de todas as formas nas redes sociais. Você que recebe e crê, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vá em paz. E se você não quiser cear, chegue aqui. Vamos ministrar ceia para você que não ceou. Se você quiser cear, acompanhar alguém que você trouxe, estamos aqui, querido. Venha para cá que eu, pastor Rosivaldo, vamos ministrar ceia para você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nosso galardão, Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com